Shalom mais uma vez, Shabbat Shalom, estamos aqui desde a Har Zion para Baruch Hashem encerrarmos o ciclo de leitura e estudo da Torá com a porção Vezot Avrachá. Dê uma olhada aqui, Vezot Avrachá é Deuteronômio 31 até 34:12, que é o final do livro de Devarim, e o título dessa ministração é a bênção da restauração. Vezot Avrachá, a bênção da restauração. Então abra sua Bíblia em Deuteronômio, Devarim, capítulo 33. No nosso primeiro... gente, hoje vai ter muito slide, muita referência, é um estudo, então eu peço a sua paciência e a sua atenção, para você não perder nada. Olha, no último dia da sua vida, Moshe proclama uma bênção final sobre o povo de Israel, contendo alusões proféticas e messiânicas. Essa bênção também anuncia a união das nações a Israel sob o reinado do Messias. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Ali Moshe, cheio do Espírito de Deus, ele já anuncia, ou ali quem compilou essa última parte ali do Deuteronômio, né, esse inicinho da bênção, foi cheio do Espírito do Eterno, porque está escrito, na verdade, está falando a Deus, né? Amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. A visão aqui é uma versão universal, não é restrito às 12 tribos. Amas todos os povos, e todos eles podem ser santos e estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés os prescreveu a Torá, por herança da congregação de Jacó. Então a Torá foi dada por herança a Israel. E o Eterno se tornou rei quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Qual é o meu viés nessa passagem? Aqui é um aspecto profético da união dos povos em Israel. Quando se congregaram os cabeças do povo, que povo? Não é o povo judeu, porque o povo judeu, ele depois vai endereçar o povo judeu em relação às tribos de Israel. Então, os cabeças dos povos, mais as tribos de Israel serão em algum momento da história unidos. E nessa união, quem vai proporcionar essa união das cabeças dos povos com as tribos de Israel? Não vão virar tribos de Israel, eles vão ser unidos às tribos de Israel, vão fazer parte do povo de Israel. Não tem tribo nenhum, eles fazem parte dos que temem ao Eterno e foram anexados, unidos, achegados a Israel. E aí, o Eterno vai se tornar rei sobre todos eles. Então aqui é uma alusão profética ao reino messiânico, ao reino de Yeshua, aquele que o Eterno escolheu para reinar sobre todas as nações, congregando as nações novamente ao Eterno. Veja aqui, o aprendizado da palavra, da Torá, de Deus, faz parte desse processo da restauração dos povos, quando as nações serão unidas a Israel no reino do Messias Yeshua, no reino vindouro. Porém, muitas dúvidas surgem sobre como este aprendizado deve ser aplicado nos dias atuais. Meus irmãos, toda a Torá, todos os profetas, todo o ensino apostólico aponta para esse dia. Aponta para esse dia de remissão mundial, restauração de todas as coisas. Restauração do quê? Restauração de um princípio que existia. Restauração das nações quando eram unidas. Quando ainda não haviam povos. Todos prestavam, louvor ao Eterno. O Eterno deseja então resgatar as nações para si novamente. Por isso ele escolhe Israel. Então, a aproximação a Israel por parte das nações que temem a Deus faz parte dessa restauração profética. Quanto mais o rei se aproxima, mais as nações vão ficar incomodadas, querendo se aproximar a Israel. Você vê que é um fenômeno. O que as pessoas acharam que era um modismo, mais um modismo eclesiástico, está perdurando. Nações têm valorizado a nação judaica, têm desejado aproximar-se à nação judaica, têm organizado... Olha, o contingente maior de pessoas que visitam Israel são cristãos, não são judeus.
São responsáveis por parte da economia israelense. Por que eles vão lá? Erroneamente, alguns políticos de Israel acham que é porque eles gostam da arquitetura israelense, ou eles gostam das ruínas em Israel, ou eles apreciam a história, ou eles se simpatizam com algum político, né? O Benjamin Netanyahu, o Shimon Peres e outros aí. Mas não. O motivo pelo qual esses cristãos estão indo a Jerusalém, estão indo a Israel, estão fazendo procissões, estão se organizando, estão abençoando Israel, é por causa do rei de Israel, que os aproxima a Israel, Yeshua. Ele é o motivo. Não há outro na história de Israel que conseguiu levar a Torá às nações como Yeshua. Ainda que não tenha sido de uma forma plena, mas o conhecimento de Deus foi, de uma certa forma, levado às nações por causa de Yeshua. E é por causa dele que os cristãos vão lá em Israel. Por mais que Israel não queira admitir, mas não tem como você fugir desse fato. As pessoas vão lá porque elas creem em Yeshua. Por isso elas vão a Israel. Bom, agora olha só. Esse mover da restauração tem sido algo profético, é algo que Deus está orquestrando. Muitas comunidades, muitas pessoas têm sentido o desejo de se unirem a Israel, de buscarem entender as Sagradas Escrituras, a lei de Deus, né, conhecerem os judeus, discípulos de Yeshua. Surgem muitas dúvidas. O que é essa visão da restauração? Mateus, eu leio sobre ela. Eu leio como vai ser. Eu leio Isaías 2, eu leio Zacarias 14, eu leio Amós 9. Mas como que vai ser? Como que eu entro nesse fluxo? Como que eu entro nesse caminho? Como que eu faço parte desse mover? Eu, a minha família, a minha igreja. Como é que eu tenho que aplicar isso na minha vida? Como é que eu aplico essa visão profética na minha comunidade? Eu não sou judeu, minha comunidade não são judeus, mas eu quero fazer parte disso com Israel. Por isso, eu vou listar aqui algumas perguntas comuns de pessoas e igrejas e comunidades que interessam-se em aprender e vivenciar a visão da restauração. Pessoal, há um grande mover do Espírito atuando nesse despertar. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho dedicado com meu pai a nossa vida para isso. Mas, junto com a bênção, junto com o trigo que está crescendo, tem surgido um grande perigo. E esse perigo pode transformar uma visão que é boa e profética em algo que causará morte espiritual e divisão do corpo de Yeshua. Temos que saber discernir. Os dois estão crescendo. O joio cresce, o trigo cresce. De longe, são iguais. Mas quando você chega perto, quando você debulha, né? Aí você vê que trigo é trigo, joio é joio. Então eu vou listar para vocês as perguntas mais comuns que nós recebemos de pastores, de igrejas, de indivíduos que querem andar na visão da restauração e querem mais clareza, o que é, como agir, como viver, etc. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Primeira pergunta: o que é a visão da restauração? É a pergunta básica, né? Então a primeira pergunta é: o que é a visão da restauração e por que ela é necessária para o povo do Eterno? Por que ela é necessária e o que ela é? Meu irmão, isso não estou inventando nada. Que é o mover de Deus. A patente é do Eterno. O dono é o próprio Deus. Ele move. E como Yeshua falou para Nicodemos, o vento, você não sabe de onde está vindo, para onde vai, assim é o mover da restauração. Não tem uma forma, não tem um modelo para você falar assim, se eu fizer isso, eu estou nessa visão. Não tem isso, é o mover do Espírito. Claro que há elementos que participam desse mover, mas você tem que entender que é um mover do Espírito. É o mover do Espírito de Deus. Tá? E esse mover, olha aqui, ó, vamos ler aqui, está anunciado na Torá. Primeiro, essa restauração, quando a gente fala assim, restauração das raízes da fé, o que eu estou querendo dizer? Restauração de Israel. Conforme Ezequiel 36, Ezequiel 37, é um novo nascimento de Israel, é a remissão de Israel, é o perdão dos pecados coletivos de Israel.
É a revelação do Messias Yeshua sobre Israel. É vida dentre os mortos, que Paulo anuncia lá em Romanos 11. É a salvação coletiva de Israel que vai desencadear uma salvação universal. Restauração quer dizer isso, restauração de Israel como nação, salvação de Israel, remissão de Israel, tikkun olam. Mas também restauração das nações chamadas pelo nome do Eterno. Não é só Israel que está fazendo parte do cronograma. As nações, Deus profetizou que as nações se uniriam a Israel nesse processo de redenção. Aliás, Isaías fala que as nações ajudariam Israel nesse processo de redenção, de retorno. Isaías 2:2, aqui eu vou falar muita referência, não vou ler quase nenhuma, vou só mencionar. Você na sua casa, quando estiver assistindo esse vídeo, você pode pausar e ler cada referência dessa. É importante você ter esse embasamento. Por causa do tempo aqui, a gente não vai conseguir. Então, olha, Isaías 2:2 fala das nações subindo a Israel para aprenderem a Torá no reino do Messias. Amós 9, citado lá por Tiago, em Atos. O que é isso aqui? É Deus restaurando Israel para Israel alcançar as nações. Então Deus tem um propósito com as nações. Olha só, Atos 3:21 é a restauração de todas as coisas. Convém que o céu ali retém Yeshua até que chegue a época da restauração de todas as coisas. E está chegando, pessoal. Está chegando. Não vai demorar muito mais não. Porque a gente olha as folhas da figueira. Se você olhar as folhas, você vai saber que já está próximo o verão. Está nítido. Fique atento. Quando eu falo de restauração, eu lembro da palavra de Yeshua lá em Nazaré. Eu fui lá nessa sinagoga, numa ruína de uma sinagoga lá em Nazaré, e lembrei da passagem de Yeshua lá em Lucas 4. Ele foi chamado para ler. O dia lá da leitura da Torá era uma leitura correspondente da Haftará de Isaías 61. Ele lê. Só que no relato de Lucas tem uma frase que não tem lá em Isaías. Yeshua fala assim, que ele foi chamado para trazer restauração da vista aos cegos. Não tem isso em Isaías. É como se ele estivesse dizendo que isso vai ser uma obra minha. Eu vou causar essa restauração da visão aos cegos. Eu tenho uma interpretação pessoal, não é única, não é exclusiva, mas é uma das interpretações que eu vejo onde Yeshua vai atuar trazendo vista aos cegos. Meu irmão, o contingente dos crentes entre as nações, o mundo cristão, não tem uma visão clara e verdadeira da lei de Deus. Eu creio que quando Yeshua anuncia lá a lei Isaías 61, e ele acrescenta que ele vai trazer, o Eterno enviou, ungiu a ele, para que ele possa trazer restauração da vista aos cegos. Eu creio que nesses últimos dias Yeshua vai abrir os olhos da igreja, das nações, para que possam começar a enxergar Israel e a lei de Deus num outro prisma, numa outra perspectiva, que vai ser necessária para a igreja entrar na sua plenitude. Não vai poder ficar com esse engodo aí de 2000 anos, né? Que Israel não é mais o povo eleito, que a lei de Deus é antiquada, caducou, que não é mais aplicável, né? Tem que parar com isso. Então Yeshua nesses últimos dias vai restaurar a visão da sua igreja, vai abrir, vai tirar as vendas, vai trazer restauração da visão. E como que eu acho que é isso? Eu acho que essa visão da restauração inclui para a igreja uma nova compreensão da Torá pelos gentios. E é a missão de todos aqueles que apregou a restauração, restaurar a visão da lei de Deus, da eleição de Israel, nos meios não judaicos, nos meios cristãos. É missão, é minha missão. Mudar o conceito que eles têm sobre lei. Porque foi ensinado errado. Foi ensinado assim, a pessoa não tem culpa, a igreja não tem culpa. Olha só, como é que vai ser essa compreensão nova da lei de Deus pelos gentios? Primeiro, nós temos que apregoar que a Torá, a lei, é a base da nova aliança. Não existe Novo Testamento sem lei. Jeremias 31:31.
A Torá, eis que vem dias, diz Deus, onde eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, onde eu vou escrever no coração deles a minha Torá. Vou mudar a natureza deles de dentro para fora. Não vai ser uma mudança exterior, vai ser uma mudança interior. Começa do interior, mudando a natureza, nascendo de novo, mortificando a carne, sendo cheio do Espírito. Isso é a lei de Deus no lugar certo, cheio do Espírito. Sujeito obedecendo a Deus, obedecendo os preceitos de Deus, aquilo que pode ser aplicável a Ele, a compreensão correta. Segundo, eles têm que entender que a lei não foi anulada por Yeshua. A igreja tem que entender que a lei foi aprimorada por Yeshua. Ela está num patamar mais alto, mais sublime. Eles têm que entender que a lei de Deus é útil para doutrinar a injustiça e para guiar a salvação através de Yeshua. Palavras do apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo 3,16. A lei é boa para guiar a salvação através de Yeshua. Por quê? Porque a lei correta, ela guia a Yeshua, ela leva a Yeshua. Yeshua falou lá em João capítulo 5, Moisés fala a meu respeito. Então quem estuda Moisés vai estar vendo Yeshua ali descrito. Por isso que Paulo falou para Timóteo, a lei é boa para te guiar à salvação. Não é a lei que salva, é Yeshua que salva, mas a lei te leva a ele. A lei te mantém no caminho, a lei é a cerca. Para você não sair do caminho de Deus. Você tem que saber o que agrada a Deus, o que não agrada. É necessário ter parâmetros. Olha só. A lei, segundo o apóstolo Paulo, a Torá de Deus, segundo o rei Davi, é boa. O mandamento santo, justo e bom. A lei espiritual e o homem interior deve ter alegria e prazer nela. Por isso que nós celebramos Simchat Torá, uma festa da tradição judaica, não é bíblica. O calendário bíblico é Shmini Atzeret, é o 8º dia, a 8ª assembleia. Mas por que eu celebro Simchat Torá junto com os rabinos, junto com Israel? Primeiro, que sou solidário a Israel, uma boa tradição. Segundo, porque é mandamento eu me alegrar na lei de Deus. É só você ler o Salmo 119. Fica com preguiça de ler porque ele é extenso, não. É o Salmo onde Davi mais expressa o seu amor à lei de Deus. Vai lê-lo. Eu fico vendo essa confusão teológica nos meios cristãos, milhares de denominações aí por desavenças teológicas. Aí eu leio o Salmo 119, 142. A tua lei, a tua Torá, Senhor, é a verdade. Opa! Está com doutrina nova? Onde é que pode ser achado na Torá? Calculou data do retorno de Yeshua? Calculou o milênio? Onde é que pode ser achado na Torá? Qual o profeta que falou isso? Não vem não, os judeus lá de Beré eram nobres por quê? Consultavam na Torá, nos profetas, tudo que Paulo lhes ensinava. A tua lei é a verdade. Confronte com a lei de Deus, confronte com os profetas de Deus, toda doutrina com a qual você é confrontado, você é inundado. Bom, primeira pergunta, o que é a restauração? Por que ela é necessária? Ela é necessária porque Deus tem que restaurar o seu povo, tem que haver redenção mundial, e Deus vai trabalhar com Israel e com as nações, já está trabalhando. Pergunta número 2, olha, 3? Não, é 2, né? Eu errei no número aqui. Qual Torá deve ser apregoada às nações? Quem deve ensiná-la aos gentios? Porque a primeira pergunta é fácil. A Torá vai ser revista pelos gentios, a igreja vai começar a estudar a lei de Deus. Aí me perguntaram assim um dia, tá bom, Mateus, mas qual Torá? Eu falei, como assim qual Torá? Não, qual Torá? Porque dependendo de quem está ensinando a Torá, tem um viés. Eu falei, você tem razão. Todo professor é também um tradutor. Todo professor é também um criador. Você vai expressar o quê? O seu viés, a sua interpretação, a sua experiência somada ao seu conhecimento. É verdade, é fato. Falei com ele, é fato. Sua pergunta é válida. E comecei a pesquisar e vi que a mesma pergunta foi feita no primeiro século. Quando os apóstolos começaram a ensinar a lei de Deus, a ensinar os parâmetros de Deus para as nações, para os gentios, a mesma pergunta foi feita pelos gentios. Nós vamos seguir quem? Nós não conhecemos a Torá, não foi dada para herança ao nosso povo, foi dada por herança a Jacó, beleza. Nós vamos procurar quem de Jacó para nos ensinar?
Qual Torá nós vamos ensinar para os gentios? A Torá de Yeshua. A Torá dos apóstolos. Eu repasso para vocês e aprendo com a interpretação e o exemplo que Yeshua e que os seus ordenados nos deram. Essa é a Torá que me interessa. Esse é o viés que me interessa. É esse viés da Torá, dos profetas, que vai trazer vida para a igreja. Eu tenho certeza. Olha aqui. A doutrina que nós precisamos está na lei de Deus, nos profetas e nos apóstolos. Devemos seguir o roteiro original. Qual é o roteiro original? E permaneciam na doutrina dos shlichim, dos apóstolos. Os apóstolos oravam, buscavam do Eterno, decidiam, cheios do Espírito de Deus, aquilo que eles iam ensinar para os gentios, aquilo que eles não iam ensinar. Aquilo que era necessário ensinar na hora e aquilo que eles deixaram para ser implantado mais tarde. Está claro, é só você ler o livro de Atos. É só você ler as cartas de Paulo. Você vai ver o que da Torá ele pega. Basicamente, toda a parte moral, de santidade, Paulo pega da Torá de Levítico e planta nos gentios lá em Corinto. Então, isso você sabe que você tem que guardar. O aspecto moral, cívil, ético, você tem que guardar. Isso é universal. Isso aí os apóstolos não pensaram duas vezes. Mas tem coisas específicas. Tem coisa que não é moral, tem coisa que é prática. Está lá em Atos 15, você tem que guardar. Os apóstolos sabiam que aqueles novos convertidos a Deus, dentre os gentios, eram cheios do Espírito de Deus. Não sabiam? Sabiam. As comunidades eram cheias do Espírito de Deus. Por que eles determinam, então, aquelas 4 leis lá de Atos 15? Não deixaram só para a unção do Espírito guiar a pessoa para saber o que é certo e o que é errado. Eles ensinaram. Não faça isso. Isso é errado. Deus não se agrada disso. Essa atitude é abominação a Deus. Não faça. Não tenha mais de uma esposa, não separe, não adultere, não defraude, não ingira, não consuma sangue. Abominação, não se faz isso. Nesses aspectos, eles nem explicaram o sentido espiritual por trás da lei, não. Eles já pegaram na parte prática. Guarda isso aí. O entendimento vem depois. Faz igual Israel. Nascer venishma. Faremos e ouviremos. Quando o povo ouviu a Torá lá no Sinai. Então é a Torá dos apóstolos que me interessa. Quem é que está pregoando a Torá dos apóstolos? Esse eu assisto. Esse eu abro a minha alma para ouvir. As cartas paulinas são exemplos das congregações do primeiro século que aplicavam a Torá de Deus da forma correta para uma comunidade que não tinha judeu. Né? Na maioria não eram judeus. Olha, esse é o perigo. Lá em Romanos, na comunidade em Roma, já tinha esse problema. E está acontecendo hoje de novo. E nós temos que abordar isso. Por mais difícil que seja, mas nós temos que abordar isso. O que aconteceu lá em Roma? Muitas pessoas ficavam confusas, muitos gentios ficavam confusos de qual judeu procurar para se alimentar. Então eles achavam o seguinte, bastava ter sobrenome judeu, bastava ter origem judaica, para a pessoa confiar a sua vida, confiar a sua espiritualidade, confiar o seu aconselhamento, seu pastoreio. Não, mas é judeu. Eu lembro de pessoas que vão a Israel pela primeira vez e acham que todo judeu em Israel é cheio do Espírito Santo. Ele acha que todo judeu é santo. Ele lê na Torá, né? Como de congregação de Jacó e tal. Aí o sujeito desenvolve aquela expectativa e pior que a gente chega logo em Tel Aviv, né? Puxa vida. É logo Tel Aviv. E aí o hotel é perto da praia. Eu vou levar o irmão para caminhar na praia. Eita caramba. E o irmão fica sacudindo a fé dele. Mas eu achei que... Não, eu estou fazendo um curso aí na internet do rabino tal. Mas esse rabino aí crê em Yeshua? Não. Na verdade ele odeia. Tem até um vídeo dele contra Yeshua. Mas eu vejo aqui... Mas peraí, volta aqui o filme. Volta aqui.
Claro que pode ter coisas boas sim, mas o tanto de coisas ruins que você vai pegar junto com as coisas boas não vale a pena. Os crentes de Roma começaram a fazer esse tipo de coisa. Olha o que Paulo escreveu para eles em Romanos 2:25. Porque a circuncisão tem valor se você pratica a lei. Se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ele está falando aqui no caso de judeus. Não vai procurar quem tem vida, quem tem sobrenome judaico para poder te orientar, não. Procura quem tem vida de acordo com o eterno, quem tem vida, quem tem índole, quem tem espiritualidade para mostrar. Quem obedece à lei da forma correta, quem anda em justiça. Não é só com o sobrenome judeu. Aí ele fala, né? Se a incircuncisão observa a lei, não será ela considerada como circuncisão? Está falando aqui dos gentios que guardam a lei. O camarada não é circuncidado, mas se ele guarda a lei, ele vai entrar na justiça da lei, mesmo não sendo judeu. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará. Essa segunda pessoa que é quem que Paulo está falando? Judeus. Se o camarada que não é judeu, mas guarda a Torá, ele está julgando você, que é circuncidado e não está guardando a Torá. Ele te julgará, não obstante a letra e a circuncisão, não obstante a letra e a circuncisão, você é transgressor da lei. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente. Paulo está falando isso aqui para judeus, não está falando isso aqui para gentios. Então você não pode usar o argumento que você é judeu do coração. Às vezes a gente pergunta, ô irmão, você é judeu? Sou. Aí depois você começa a desconfiar. Você fala, como é que é essa judaicidade aí? Não, eu sou de coração, fui adotado. Pare com isso. Isso é confusão. Isso não existe. Isso aqui é para judeu. Isso aqui é uma exortação. Isso aqui é lavando roupa suja em casa. Paulo chama a turma lá e fala, que negócio é esse? Vocês acham que vocês podem ensinar os outros lá, os que temem a Deus, só porque vocês são judeus? Vocês têm que andar em justiça. Aí porque o camarada é judeu, você convida a pessoa para pregar na sua igreja, ele está andando em justiça, ele tem testemunho, ele tem congregação, ele tem referência. Já fizeram isso aqui, chamaram um camarada aí de Israel, camarada cheio de processo no Israel, cheio de processo na Europa, pregando em igreja grande aqui em Belo Horizonte, dando entrevista em canal evangélico. Que isso? Vamos ler Romanos 2? Não é judeu quem é só por fora, nem é circuncidado verdadeiramente só quem é o na carne. Judeu é aquele que é de dentro, a circuncisão que vale é a do coração, no espírito. Não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Nós temos que julgar, pessoal. E eu tenho até medo, porque hoje com esse mundo do politicamente correto, me dá medo ler alguns ensinos de Paulo quando Paulo aborda esse assunto aí de novo. Porque com os romanos ele é polite, ele é educadinho. Ele dá ali, ele exorta aqueles judeus, mas agora em Filipenses ele perde a paciência. Ele perde a paciência. Ele fala para os crentes lá em Filipe, que negócio é esse? Vocês estão buscando só judaísmo? Vocês estão buscando só cabala, só zohar, só coisas... Buscando de quem? Quem tem sido a fonte de vocês? Ah, mas ele é circuncidado. Nós é que somos a circuncisão! Nós que gloriamos a Deus através de Yeshua! Nós! Judeus crentes. Está falando nós, judeus crentes em Yeshua. Porque essa é a Torá que vai trazer vida. A gente segue o exemplo dos apóstolos. Eu não vou chegar agora ensinando para vocês coisa que eu sei que não vai gerar vida. A Torá tem que pôr a justiça de Deus na sua vida. Você tem que ser uma pessoa melhor. Você tem que ser uma pessoa cheia do Espírito. Você tem que transbordar do Espírito de Deus. O seu homem interior tem que amar andar na justiça. Você não consegue ficar uma semana sem pecar? Você não consegue ficar um dia sem cair no mesmo vício? Por que você está preocupado com Torá, de Zohar e Cabala e essas coisas? Vamos mudar o foco. Restauração não são essas coisas.
Restauração é o interior. Deus restaura Israel, restaurando o interior do judeu. Deus restaura a igreja, restaurando o interior do crente. Primeiro é lá dentro. Ó. A autoridade não é em ser judeu, mas andar na justiça da Torá. E aí, Filipenses 3, Paulo dá uma exortação dura, que precisa ser dada hoje. Vamos lá. Terceira pergunta, aqui está a quarta, mas depois a gente muda. Outra pergunta. Qual a importância da igreja ou das nações para Israel? Porque tem gente que começa a menosprezar a igreja. Que importância tem a igreja para Israel? Muita. Vai ser o tema do congresso ano que vem, em abril. Muita. Gente, Israel só existe por causa das nações. É o motivo de criação de Israel. Olha aqui. O amor às nações é o motivo do chamado de Israel. É só você ler Gênesis 11, a rebelião lá de Babel. Gênesis 12, Deus chamando Abraão para abençoar as nações. Gálatas 3,14, a bênção de Abraão chegando às nações. O que é a bênção de Abraão que tem que chegar às nações? Está lá em Romanos 9, 4, 5. É a bênção de Abraão. Quando Paulo fala lá em Gálatas 3, nós estamos trabalhando aqui para que a bênção de Abraão chegue às nações, para que o Espírito prometido recaia sobre nós. É uma sequência de fatores. Os apóstolos levam a bênção de Abraão e Yeshua, qualifica os gentios, esses gentios na plenitude em Deus vão fazer com que Israel receba o Espírito prometido. Lá de Zacarias 12. O que é a bênção de Abraão? É só você ler Romanos 9. São israelitas. É interessante esse termo, né? Ele falou são judeus. São israelitas, ok. Está remetendo a Jacó. São israelitas. Pertence-lhes a adoção. Então essa é a primeira bênção de Abraão. É o quê? Abraão deu origem ao povo de Deus. Pronto. Aos filhos de Deus. E só tem lugar no reino de Deus quem é filho de Abraão. Se você não for filho de Abraão, você não tem espaço no reino. Não tem lugar para você. Então você tem que ser feito filho de Abraão. E a única forma de ser feito filho de Abraão é através de Yeshua. Deles pertencem os patriarcas a lei, a Torá, a bênção aí de Abraão, o culto, as promessas, as alianças. Olha só como é que a bênção de Abraão é plena. E em Yeshua você tem acesso a isso tudo. Então, é importante as nações serem alcançadas para que Israel possa ser remido. E Yeshua é o veículo pelo qual a bênção de Abraão chega aos gentios para uni-los ao povo de Deus junto com Israel. Os salvos dentre as nações possuem uma dívida para com Israel. Você sabia disso? Você sabia que você é devedor de um judeu? Paulo fala lá em Romanos 15, porque se você compartilhou dos bens espirituais dos judeus, que é a bênção de Abraão, a adoção, as promessas, as alianças, o culto, a Torá, os patriarcas, se você compartilhou disso tudo com eles, o que você deu em troca? Nada. Então Paulo usa uma analogia, então você é devedor. Então você é devedor. Mas o que eu posso dar para o judeu? Eu não tenho patriarca, meu povo não tem Bíblia, meu povo não tem culto, meu povo não tem Torá. Abençoa de alguma forma. Uma das formas que ele achou lá em Romanos 15, para abençoar os judeus lá, dos crentes da Macedônia, para abençoar os judeus em Jerusalém, foi o quê? Oferta. Oferta mesmo, sustento. Uma das formas. Mas tem mais, vamos ver aqui. Olha só. O que a igreja pode fazer para poder abençoar Israel, cumprir o seu chamado diante de Deus? Orar, interceder pela paz de Sião. Amar Israel, é mandamento você amar os judeus. Paulo fala lá, se quanto aos patriarcas, se em relação ao evangelho tem inimizade, por causa de Yeshua, né? Em relação à escolha deles, você tem que amá-los. É obrigação do cristão amar Israel. Você tem que provocar o ciúme. Olha só, é obrigação provocar o ciúme. Como é que provoca ciúme? Quando você anda na Torá mais do que ele. Da parte correta, né? Daquilo que você pode andar, você dá testemunho de justiça.
é aquele que Paulo exorta lá em Romanos 2, é o judeu picareta, que está lá só para ganhar dinheiro dos cristãos. Quando ele vê um cristão honrando a Torá, ele fala, mas quem esse camarada acha que é? Estuda a nossa Torá, sabe das nossas tradições, conhece Israel, estuda os nossos profetas, que nem nós gostamos de estudar, eles estão estudando os profetas, visitam Israel, ajudam financeiramente os judeus em Israel. O que é isso aí? Oram ao Deus de Israel, estudam hebraico. Como assim? Está querendo ser judeu? O que é isso aí? Dá ciúme. É um sentimento que você está conhecendo mais o Deus deles do que eles. Mais a Torá, a Bíblia deles do que eles. Isso gera um ciúme bom. Porque vai fazê-los o quê? Aproximar a Deus. Aí ele vai querer chegar. Não, eu estou lá por direito. Essa Bíblia é do nosso povo. Yeshua era judeu. Peraí, deixa eu conhecer esse negócio aí. Então gera um bom ciúme. Olha, e a igreja restaurada libera o Espírito prometido sobre Israel. Isso é que o pessoal tem que entender. A igreja, na sua plenitude, na bênção de Abraão, vai fazer com que Deus derrame sobre Israel as promessas de Ezequiel 36 e 37. Remissão. Remiu Israel, remiu o mundo. É o primeiro passo. Mas a igreja tem que entrar na sua plenitude. E outra pergunta. Qual a função do judeu messiânico no pano de fundo escatológico para a igreja e para Israel? Tem muita importância. A igreja tem que começar a aproximar mais do judeu messiânico, pessoal, do judeu discípulo de Yeshua. Olha só. O judeu discípulo de Yeshua tem a missão da parte de Deus de ensinar a Torá, a bênção de Abraão, para que as nações entrem na sua plenitude. Olha lá a bênção que Deus deu para Efraim, lá em Gênesis 48. Jacó está abençoando Efraim e fala assim, ó, em você ocorrerá a plenitude dos gentios. Você causará a plenitude dos gentios. Olha só. Tem rabino messiânico que me falou, Mateus, eu interpreto isso aqui como sendo uma bênção para o judeu messiânico. Suponha que essa bênção aí, Efraim, seja uma analogia ao judeu messiânico, ao judeu da promessa, né? ao remanescente. Judeu, crê em Yeshua. Está sobre nós a bênção para abençoar a igreja, para levar a Torá sadia, santa para a igreja, para falar sobre Israel para a igreja, está sobre o judeu messiânico, há uma unção especial. Olha aqui, ó, Romanos 11, 25, a mesma coisa. Lucas 21, 24, fala da plenitude das nações, Jerusalém seria tomada pelos gentios até que haja entrada a sua plenitude. Irmão, a época é essa. A época para poder qualificar a igreja de Deus é agora. E o judeu messiânico é papel fundamental nisso. Ó, o judeu messiânico, ele vai levar a bênção de Abraão em Yeshua, não é judaísmo. Eu não vou levar judaísmo para as nações. Eu vou levar a bênção de Abraão, que está lá em Romanos 9, 4, 5. Eu vou levar essa bênção de Abraão para as nações, fazendo com que o Espírito prometido seja derramado sobre Israel. Então o judeu messiânico é papel fundamental. Ele leva a bênção de Abraão às nações, qualifica a igreja para que Deus derrame sobre o restante de Israel a revelação de Yeshua. Quem está entendendo aí? Não sei se o pessoal está... Eu tô a 1000 por hora aqui por causa do tempo, mas vocês têm que, depois, você que está assistindo, ver com calma, analisa, leia essas referências aí. Olha, o que nós temos que fazer para a igreja? Ensinar sobre as veredas antigas. Põe aqui na tela, perguntai sobre as veredas antigas. Mas primeiro fala, né? Ponde-vos no caminho. Põe lá, fica lá no caminho. Perguntai sobre as veredas antigas, as quais são boas. E andai nelas. É isso que a gente faz. Né? Qual é a vantagem do judeu? Romanos 3:1. Interessante é que depois ele fala que não tem vantagem nenhuma. Mas no Romanos 3 ele fala que tem vantagem. Qual é a vantagem? O que ele está querendo dizer? Qual é a vantagem do judeu? Qual é a vantagem da circuncisão? O que Paulo responde em Romanos 3? Muitas, sobre todos os aspectos. Porque a Israel, aos judeus, foram confiadas a palavra de Deus, os oráculos de Deus, os profetas de Deus. Claro que é importante. Quer saber em que etapa que o mundo está? Olha para Israel.
Essa é a pergunta principal, para fechar o nosso estudo de hoje. Vai delongar um pouquinho, mas você vai ficar firme aí. Sinagogas de judeus discípulos de Yeshua e congregações que entendem a visão da restauração e têm tentado estudar a Torá e enxergar Yeshua dentro do contexto original. Então a gente sabe que isso é um fato. Tem sinagoga de judeus discípulos de Yeshua? Tem. Tem congregação que já está na visão da restauração? Tem. Graças a Deus, Deus está fazendo mover. Porém, diga, porém, o que está faltando para que a gente possa ver nessas comunidades, para que a gente possa vivenciar nessas comunidades, não só o conhecimento, mas a experiência e o poder da igreja, da comunidade, do judeu, do discípulo de Yeshua, das nações ali no primeiro século? O que está faltando? O povo está estudando a Torá. Está estudando a Torá com os judeus discípulos de Yeshua. Está certo. Está aplicando aquilo que tem que ser aplicado. Está certo. Mas está faltando algo. A começar daqui, dessa casa aqui. Está faltando algo. Você não acha, não? Você não acha que está faltando algo, não? Conhecimento está bom. Mas só de conhecimento não dá. Yeshua fala para aqueles saduceus lá, né? Vocês erram porque vocês não estão tendo conhecimento das Escrituras, vocês não conhecem nem a Escritura, porque eles não criam na ressurreição, né? Nem o Gevurah, o poder de Deus. Esse poder aí é uma alusão ao sobrenatural, ao que vai além do mundo físico. O que está faltando, pessoal, para a gente ver nessas sinagogas messiânicas, nessas congregações messiânicas? O que está faltando para a gente ver o poder de Deus? O levanta e anda. A Torá, o conhecimento e as tradições não são o suficiente. Temos que ter o Espírito de Deus em nós. Só assim a Torá será para a vida, porque o Espírito em nós é o penhor da promessa. Meu irmão, se você não for o receptáculo do Espírito de Deus, se você não viver nos dons do Espírito, se a gente não conseguir manifestar os dons do Espírito nas nossas reuniões, nas nossas casas, nas nossas vidas, nas nossas famílias, não vai adiantar. Você pode saber a Torá toda. Você pode saber falar hebraico de cós salteado. Você pode saber todos os midrashim. Não vai adiantar. Nós temos que ter o conhecimento profícuo, sadio, mas você tem que ter o poder de Deus. E o poder de Deus só vem o quê? Com a unção do Espírito. Nós temos encabeçado na Har Tzion um movimento para que os membros possam manifestar, frutificar os dons do Espírito de Deus. Para que não fiquem engessados em nenhum tipo de tradição, nenhum tipo de dogma, ou sei lá o quê. Olha aqui. Temos que ter congregações com forte conhecimento, mas cheias do Espírito. Nós temos que ser congregações onde podemos ver o quê? Os dons do Espírito de Deus sendo manifestados, sendo vistos, sendo vivenciados, pessoal. Você tem que buscar manifestar esses dons, porque senão o conhecimento que você está recebendo todo sábado, o conhecimento que você está tendo aí, lendo, não aprendendo nada, não vai adiantar. Temos que buscar ser cheios do Espírito de Deus. E aí eu já falei sobre os saduceus. E a última pergunta. Por que o ensinando de Sião, então, Mateus, você fala muito bem, você explica sobre a restauração, você está falando aqui o que é, como fazer, né? Dando as dicas, falando que o povo tem que ser cheio do Espírito, está tudo lindo. Faz o seguinte, já passou da hora, igual me falaram semana passada. Já passou da hora, Mateus. Por que o ensinando de Sião não oficializa essa visão?
Não fomenta a abertura de filial no Brasil e no mundo. Não institucionaliza esse mover do Espírito. Por que você não cria um modelo para nós, Mateus? Para aderirmos ao modelo e assim aderirmos à visão. Por quê que nós não fazemos isso? Eu escrevi aqui para você. Porque no dia em que a visão da restauração for formalizada, regida por normas, estatutos, formulários e um papa, ela estará fadada ao fracasso. Você acha que Deus já não derramou esse Espírito antes, não? Você acha que você é o primeiro? Você acha que nunca teve o mover do Espírito Santo de Deus para poder fazer os cristãos voltarem às raízes da fé? Você acha que isso nunca existiu? Leia sobre esses movimentos restauracionistas nos Estados Unidos no século XIX. Irmão, você vai se deslumbrar de como essas pessoas ouviam a voz do Espírito. Volta, restaura, muda. Todos ouviram a voz de Deus. Mas o que acabaram fazendo? Todos. Receberam uma visão, receberam um mover interno. O que fizeram? Vamos formalizar. Isso é bom demais. Vamos fazer uma tenda aqui para o Senhor, vamos fazer uma tenda para Elias, vamos fazer uma tenda para Moisés. Isso aqui está bom demais. Precisa de ordem. Formalizaram e, na minha opinião, são movimentos onde Deus atua. Não estou condenando, não sou melhor do que nenhum desses grupos, né? Os amo, são meus irmãos em Yeshua, mas, na minha opinião, na missão dada lá atrás, falharam. Porque não tem restaurado nada. Não tem influência, não tem ação, não tem mover de Deus nesse propósito de restauração, não tem mais. Esses movimentos sabatistas, entre os batistas e tal, e as denominações que eles criaram depois, Igreja de Cristo, restauracionistas, movimento carismático, pentecostal, todos partiram do mesmo intenção boa. Mas no momento que formalizaram, na minha opinião, humilde, perderam o foco. Se é o Espírito de Deus que coordena, ele sopra do jeito que ele quiser, não pode ter um papa. Não pode ter um detentor, porque todos somos falhos. Eu tenho muito medo dessas redes, né, das redes de congregações, redes de igrejas e tal. Aí tem a pirâmide. Você responde a quem? A Beltrane. Quem Beltrane responde? A Ciclane. Quem Ciclane responde? Aí chega lá no topo da pirâmide. Quem o topo lá responde? Ninguém. Deus. Não funciona, gente. Eu acho que a gente mina a liberdade do Espírito quando você tenta formalizar, quando você tenta institucionalizar. Mateus, dá aí uma fórmula para que minha igreja passe a viver na visão da restauração. Não tem fórmula. É um viver, é uma experiência. O que eu tenho na Har Tzion aqui, uma sinagoga judaico-messiânica, não é um modelo para você. Eu tenho uma realidade muito específica. Às vezes, muita gente quer. Não, estipula o modelo da Har Tzion. Mas o meu modelo existe para mim. É como eu mandar fazer um terno sob medida, no alfaiate. Não é o caso desse aqui. Mas como se eu fizesse um terno sob medida e você acha que parece comigo, tem o mesmo peso, pesa 86 quilos, parece comigo, tem 1,74 m. Deixa eu vestir seu terno aí. Não vai ficar legal. Não vai ficar bom. Mas vestiu. Já viu quando você tenta usar aquela roupa que não está legal? Você quer entrar naquela calça 38, porque você quer sair com aquela calça, só que você veste 40, minha irmã. E você vai sair com a calça número 38. Vai ter algum problema aí. Alguma coisa vai ficar fora do normal. Então, quando as pessoas tentam implantar o modelo da Har Tzion, fica fora. Implante, busque a visão de Deus para você. O que o Eterno quer com a sua comunidade?
Como que a restauração vai ser vivenciada, aplicada, vivida na sua realidade? Isso é o que você tem que buscar. E nós estamos aqui para te ajudar. Eu não sou papa, eu não sou dono de nada. Eu sou responsável pela visão que Deus me deu. E essa casa aqui nós temos cuidado. Nós temos tentado trabalhar com a visão dessa casa aqui. Nós falhamos muitos anos. Pessoas que viraram membros aqui sem entender a visão da casa. E não pode. Para quem está me assistindo aqui, para ser membro da Ration, a gente tem uma entrevista. E tem respostas que são respostas erradas. É igual entrevista de emprego. Tem aquela resposta que você já tomou bomba de cara. Então, quando a gente pergunta, meu irmão, por que você quer ser membro da Ration? Ah, porque a palavra aqui é boa. Não dá. Porque palavra boa você assiste na internet. Você assiste a gente na internet. Você pode vir aqui, você não precisa ser membro. Você vem aqui, senta ali e assiste. Tem tanta gente aqui assim, membro, o que é que a gente chama? Visitante frequente. Tá certo, tá gente honesta. Por quê? Porque para ser membro da Rádio, para você querer fazer parte dessa família, você não pode vir para cá porque a palavra é boa. Você pode assistir na internet, você pode comprar meu livro. Para você querer desejar ser membro aqui, é porque Deus te chamou para ser parte da visão dessa casa. Você quer somar com uma visão que está acontecendo aqui. Você quer fazer parte do propósito de Deus para essa casa aqui, que é único. A gente compartilha de propósitos universais, mas eu compartilho de propósitos únicos, individuais. E eu sei quais são os meus. E curso de membro aqui, a gente fala de visão. Eu não falo de doutrina, eu não falo de judaísmo messiânico. Falei, os que estão aqui, terminaram o curso comigo mês passado, não falei nada de doutrina, não falei nada de nada. Fiquei um mês falando qual é a visão dessa casa. Quem nós somos, onde temos que chegar, como que nós temos que caminhar. Isso. O resto é comentário, o resto vem depois. Aí eu estou vindo aqui porque o teatro aqui é muito bom. Eu estou vindo aqui porque eu gostei do louvor, vocês usam um instrumento lá oriental, eu gosto de música. Não, você é bem-vindo aqui, mas para ser membro não é o suficiente. Uma leitura recomendada aí é o rabino Daniel Juster, tem um livro que chama One People, Many Tribes, um povo, muitas tribos, onde ele fala desses sabatistas, restauracionistas, dispensacionalistas, que foi um outro mover de John Darby na Inglaterra, que visava sim restaurar, mas acabou se institucionalizou, né? E cometeu erros graves aí, principalmente em relação a Israel, em relação enfim, não vou falar sobre isso não. Mas os pentecostais, os carismáticos, não estou falando contra esses grupos. Não estou falando que eles não estão, não é isso. Estou falando que, na minha opinião, na opinião do rabino Juster, no propósito original para qual se levantaram, não os vemos mais hoje em dia. Isso que eu quero dizer. E eu não quero entrar pelo mesmo caminho. A rede, Mateus cria a rede, estipula a rede. A rede, meu irmão, é orgânica. A rede é atual. A rede já existe. A rede é baseada no mútuo amor e na mútua cooperação. O Ensinando de Sião é um dos pioneiros, não é o dono. Vemos os apóstolos unânimes no ensino das boas novas de Yeshua, na mudança de vida pela transformação do espírito da Torá aplicada para os gentios. Não havia entre os apóstolos uma instituição formada. Nem Yeshua criou o cristianismo, nem Paulo criou o cristianismo. Não tinha, até a morte dos apóstolos, nenhuma instituição formalizada. Nem o judaísmo messiânico existia. Mas como assim, Mateus? Mas eram muitos, eram dezenas de milhares que creram. Mas eles não eram organizados assim num movimento, eu digo numa instituição. Ali estão os judeus messiânicos. Não, eles faziam parte de tudo ali. Ó. Tinha fariseu que era do caminho, tinha libertino que era da sinagoga dos libertos, que era
do caminho, tinha Zelote que era do caminho, eles eram do caminho. Não era formalizado. Mas, deixa eu ler aqui, ó. Todas as comunidades, também não era assim igual você está pensando, não. Então não tinha ordem, não tinha liderança? Não. Todas as comunidades reconheciam a autoridade de Jerusalém dos apóstolos e ajudavam-se mutuamente. O povo era um só, mas havia muitas tribos. O povo do Eterno é um só, composto de Israel e das nações que são chamadas pelo nome de Deus. Esse é o povo do Eterno. Esse é o povo do Eterno. Mesmo quando as nações são unidas a Israel através de Yeshua, não se tornam judeus, e não é a intenção de Deus fazer com que todas virem judeus ou adotem tudo. Israel ainda é diferenciado. Tem mandamentos que são só para Israel. Mas o mais importante, pessoal, é você entender que o movimento da restauração é o movimento do Espírito de Deus. Lembra das palavras de Yeshua? Você não pode controlar o Espírito. Você não pode encaixotar o Espírito. Você não encaixota uma visão, um mover de Deus. E no momento que surgem, no momento onde nós temos tantas ramificações, qual que vai ser o nosso diferencial, o nosso ponto mais importante? É seguir juntos. Judeus ou não judeus? Juntos. Na Torá do Espírito da vida, que é o que Paulo fala que é boa. Essa lei do Espírito da vida, essa é boa. A Torá do Espírito da vida, nós vamos seguir nela, com Yeshua à frente. Que se ele não estiver à frente, não me interessa. Com ele à frente, o nosso pastor, nós poderemos seguir rumo à restauração de todas as coisas, restauração já, em nome de Yeshua. Amém e amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.